Vocês têm escutado o que nós dizemos sobre o estado vibracional de pura energia positiva que existe nesse lugar onde os humanos chamam de não físico? Em outras palavras, esse lugar não físico, paradisíaco, é o lugar onde aquilo que o homem chama de Deus reside. Esse lugar de pura energia positiva. Vocês conseguem ouvir ou sentir que é um lugar onde não há resistência? É um lugar onde há amor líquido. É um lugar onde há só bem-estar. É um lugar de expansão extrema e alinhamento com ela. É essa vibração altíssima que faz um bem enorme. E a razão pela qual é uma vibração elevada é porque não existe resistência nela. Não existe resistência que você conseguiria diferenciar do seu ponto de vista físico, porque existe contraste em todos os lugares, mas a vibração da fonte é uma frequência muito elevada. Sendo assim, ao ver as pessoas em seus corpos físicos explorando o contraste, vamos começar dizendo que emoção negativa não faz bem. Que se desviar por muito tempo, ou se desviar demais de quem você é de verdade, não faz bem. A princípio, é só uma emoção negativa. Mas nós temos dito que se você sente emoção negativa, não sabe o que ela significa e não faz nada para se alinhar, não se preocupe porque ela vai crescer. Ao continuar se focando da mesma forma, você vai praticar a vibração cada vez mais. Vai continuar lançando rojões de desejos e continuará se expandindo, de forma que a diferença vibracional entre você e quem você é de verdade se torna cada vez maior. Então dizemos que quando você tiver a sua experiência de bater as botas, estamos tentando ser desrespeitosos com a morte uma vez que ela não existe. Ou seja, quando você retirar sua atenção dessa realidade tempo e espaço, não haverá resistência dentro de você e o vórtex irá te puxar completamente. Em outras palavras, simplesmente é dessa forma que acontece. Quando não há mais resistência, você é puxado para dentro. Então, o que é interessante sobre alguém ficar muito doente antes de morrer é que a retirada da atenção deles da realidade física é mais ou menos um esforço de última instância. Conforme temos falado sobre resistência em relação ao não físico durante algum tempo, essa é uma dúvida que tem sido formulada e você está abordando ela de forma poderosa, porque o que dissemos faz parecer que quanto mais resistente, mais distante da fonte você está. E que aí finalmente você bate as botas e a fonte te puxa para dentro. Mas na verdade, a resistência só prolonga o sofrimento. Em outras palavras, pessoas que estão em perfeito alinhamento são muito mais suscetíveis a serem puxadas pela fonte. Porém, a distinção é que... Isso assustou vocês? A distinção que queremos fazer é que você pode entrar no vórtex permanecendo no corpo físico ou entrar no vórtex não estando mais no corpo físico. E a chave para isso é ausência de resistência. A questão é que tantas pessoas se colocam em um estado tão profundo de desespero e discórdia antes de finalmente deixarem a resistência ir. E ao deixarem a resistência ir, elas são trazidas para a fonte. Agora, vamos falar de outro ponto de vista, pois nós não estamos satisfeitos com essa resposta. Queremos que vocês sintam completamente do que estamos falando aqui. Então, de um lado está a energia não física, e de outro, alguém focado fisicamente e sem resistências. Como a maioria dos animais, os bebês e crianças pequenas que têm muito pouca resistência. Se a ausência de resistência significasse que vocês iriam imediatamente ter a experiência de morte, então vocês teriam morrido no momento em que nasceram. Chegariam e voltariam na mesma hora. A ausência de resistência
e, por conseguinte, alinhamento com a fonte de energia, é a maior expressão de vida que existe. E vocês vieram a esses corpos físicos a fim de expressar essa vida. Assim sendo, contanto que vocês estejam explorando a variedade e administrando bem quanto tempo ficam dentro e fora do vórtex, é esse perfeito equilíbrio de vir a esse corpo como você desejou, explorar o contraste como você desejou, permitir que o contraste te inspire a desejos como você planejou e não se tornar resistente demais ou longe demais de seus desejos. Essa é a fórmula robusta e perfeita de viver experiência de vida física. Uma senhora nos disse uma vez: Abraham, isso não é justo. Eu tenho todos esses diagnósticos ruins e eu sou uma pessoa bem positiva. Minha amiga é tão negativa quanto se pode ser e tem a saúde de um cavalo. O que está acontecendo? E dissemos a ela: os fatores a serem considerados na base disso é o quanto seu vórtex está te chamando em relação ao quanto você se permite ir. Se seu vórtex está te chamando de forma extrema e você está resistindo de forma extrema, você vai ficar cada vez mais doente até que o vórtex irá te puxar finalmente. Mas digamos que você está se mantendo em equilíbrio. Algo te aborrece, mas você se traz ao equilíbrio rapidamente. Outra coisa acontece e você se traz ao equilíbrio. De forma que você está variando cronicamente na escala emocional entre um pouco de frustração, esperança e apreciação. Nesse caso, você está em um estado vibracional bem saudável. Isso significa que você está vivendo contraste o suficiente para te inspirar mais vida e convocar novos desejos. E sendo assim, você poderia viver nesse corpo físico feliz e saudável por um tempo muito, muito longo. Vocês não precisam de forma nenhuma terem uma doença terminal para morrerem. E a próxima pergunta lógica é: como faço para chegar ao fim dessa experiência de vida, fazendo uma transição confortável? Para isso, você precisa estar nesse corpo físico dizendo: nada mais chama minha atenção. Fiz tudo o que acho que queria fazer. Não estou muito inspirado a nada. Não estou querendo mais dinheiro. Não estou atrás de outro relacionamento. Não quero escrever outro livro. Não tem nada que eu realmente queira fazer. Acho que eu quero descobrir quem eu sou de verdade. Acho que quero voltar ao vórtex de quem eu sou de verdade. Acho que estou pronto para ser o ser vibracional que eu realmente sou. E ao lançar essas intenções, você vai para o vórtex. Tem muita gente, na verdade a maioria, que vai dormir e deixa um corpo, porque não estão resistindo a nada. Então, estão sentindo a claridade disso? O que queremos dizer é que vocês têm a capacidade de viver nesse corpo físico se sentindo bem e em ótimo estado, contanto que hajam coisas que te tragam nova expansão e que vocês acompanhem essa expansão. O ruim é quando vocês se expandem e não acompanham, ou quando não há variedade suficiente para te fazer expandir.